tenham paciência, mas serei bem breve. Mas eu gostaria que os irmãos, vamos folhear um pouco a Bíblia hoje. Deus me mostrou algumas coisas aqui na sua palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos estar lendo dois textos, duas passagens da Bíblia, para servir de base aqui para essa mensagem. Capítulo 7 de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Fala sobre a bondade de Deus. Aleluia. Se pudesse colocar um título nessa mensagem, seria: Tome posse, que é seu. Amém? Amém. Essa noite vamos aprender, vamos ver que nós devemos tomar posse daquilo que Deus nos entrega. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Vamos lá no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Eu vou estar lendo só o primeiro versículo, que é bem conhecido de todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Glória. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade de estar em tua casa, em tua presença, Senhor. Pai, faça o teu querer nessa noite, Senhor. Eu conheço em total dependência do teu Espírito Santo. Pai, prepara os corações aqui dos irmãos para que possam receber e entender a tua palavra. Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, muito bonito esse versículo desse Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, eu quero colocar uma interrogação aqui sobre esse versículo. Então, por que nos falta? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, por que nos falta? Eu falo aqui até hoje de um colchão. Para muitas pessoas, irmãos, faltam muitas coisas. Para uns falta marido, mulher, prosperidade financeira, trabalho, sabedoria, saúde, bênçãos, colchão. Mas, para responder essa pergunta, nós teríamos que abrir um leque de situações, de caminhos, e eu também não sou a pessoa mais capaz de respondê-la. Porém, eu vou seguir uma linha de raciocínio que nos mostra lá no capítulo 7 de Mateus, que nós acabamos de ler, que ali nos mostra um Deus abençoador e a relação do Pai para com o Filho. Lá no capítulo 7, no versículo 11, ele diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. E lá no início, no versículo 7 e 8, diz: pedi e dar-se-vos-á,
buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia. Quando eu falei que o Senhor confirmou a tua palavra nessa noite, eu vou falar algo aqui sobre prosperidade, sobre bênçãos, sobre adoração, sobre perseverança. Eu queria voltar, irmãos, àquela palavra que eu dei ali na Santa Ceia, que nos mostra, quando eu estou falando aqui sobre pais e filhos, eu queria mostrar para os irmãos a relação de Deus para conosco, a relação do pai para com o filho. Então, em Mateus, capítulo 15, se os irmãos quiserem abrir, você vai acompanhar. Em Mateus, capítulo 15, narra a passagem da mulher cananeia. A mulher cananeia era uma estrangeira, que estava ali clamando, seguindo a Jesus, gritando, clamando, porque a sua filha, diz o texto, estava miseravelmente endemoniada. E aquela mulher vinha no desespero, clamando, chorando, gritando, clamando por socorro. E os discípulos até falaram com o mestre para despedir aquela mulher. Lá no versículo 24, Jesus disse assim para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Irmãos, quantos aqui dentre nós já clamou, já orou, já perseverou, já chorou, mas até hoje não obteve a resposta da sua súplica, da sua oração? Porque essa mulher, ela lutou, ela correu, ela perseverou atrás da sua bênção. E se nós, irmãos, não conhecêssemos o nosso Jesus, o Jesus misericordioso, amoroso, que age com compaixão, nós, ao lermos essa palavra, nós assustaríamos. Por quê? Porque Jesus, primeiro, diz o texto, Jesus não responde palavra para essa mulher. A mulher clamando, chorando, gritando, pedindo por misericórdia. Jesus não responde palavra. E o que nos mostra aqui, irmãos, que nós devemos perseverar pelo nosso milagre, pela nossa bênção. E aqui ainda diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo para ela: olha, você é estrangeira, eu vim para Israel. E aí aquela mulher, como eu disse lá na Santa Ceia, ela usa uma chave, irmãos, poderosa. Por quê? Porque essa mulher, como estrangeira, ela já sabia, porque ela vivia das migalhas. Porque lá em Levítico 19 há uma lei mosaica que diz que sempre que um judeu fosse ao campo colher os cantos da sua seara, da sua cega, ele deixasse todo o cereal que caísse no chão, não pegasse. Semelhantemente, toda vez que eles fossem para a sua vinha, os bagos de uvas, os cachos que caíssem, deixasse. Para quem? Para o pobre, para o estrangeiro. Então essa mulher provavelmente ela já vinha usufruindo dessa lei. Ela já provavelmente estava indo ali sempre já pegar ali as sobras, os rabiscos das colheitas dos judeus.
Então, por isso que ela diz aqui: sim, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Imagina, irmãos, a mulher desesperada, clamando, não ser chamada de cachorra. Por muito menos, muitos já saíram porta fora aqui, irmãos. Por muito menos. Então, nós vemos que essa mulher, o texto diz que ela adorou. Nós devemos adorar o Senhor, nos humilhar perante Ele, mostrar a nossa total dependência a Ele. Aí sim vai o nosso milagre. E aqui diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então essa mulher usou a chave. Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10, diz assim: quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando Jesus, ouvindo isso, porque na verdade, a mulher queria dizer para Jesus: olha, Jesus, tu és judeu, então essas migalhas que caem das mesas dos senhores são para mim. Você não pode reter, você tem que cumprir a lei, porque você vai para a cruz. E para você ir para a cruz, você tem que cumprir toda a lei. Aí quando Jesus ouve isso, irmãos, Jesus já entendeu o que essa mulher quer. A mulher não disse isso, mas Jesus entendeu a intenção do coração dessa mulher. Aí Jesus não aguenta o coração quebrantado, irmãos, e disse: ó mulher, quão grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha vai estar sã. Aleluia. Amém? Nós temos que entender, irmãos, eu também já disse isso, que a bênção dessa mulher não é a nossa bênção. Por quê? Porque essa mulher é estrangeira. Para nós, irmãos, que somos filhos, Jesus tem o melhor. Aleluia. A migalha é para o estrangeiro, para o filho é pão. É pão vivo que desceu do céu. Amém? Nós precisamos entender isso. Para nós que somos filhos, Jesus tem pão vivo que desceu do céu. Ele diz lá em João: veio para os seus não receberam. Mas a todos aqueles que receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Se você crer, você é filho. Filho tem direitos. Aleluia. E é isso que nós vamos ver nessa noite, irmãos. Filho tem direito. Então vire para o seu irmão e fala: não acostume com migalhas. Não acostume com migalhas. Não acostume, mais uma vez, bem forte. Não acostume com migalhas. O Senhor tem convívio que desceu do céu. Aleluia. Amém? Irmãos, para nós entendermos isso, nós precisamos entender a relação do pai para com o filho. Se nós todos aqui declaramos que somos filhos, amém? Todo mundo aqui é filho? Vamos dar uma glória a Deus, aleluia. Se todos nós somos filhos, irmãos, nós precisamos ir lá para Lucas 15, para nós entendermos algo aqui da parte de Deus. Lucas 15 fala sobre o filho pródigo. Se nós estamos falando de filho, nós vamos entender algo aqui sobre a parábola do filho pródigo. E sobre essa parábola, todo pregador, quando vai pregar sobre essa palavra, na maioria das vezes eles pregam batendo no filho pródigo. Foi o filho que se foi, partiu com seus bens e torrou. Se arrependeu e voltou para a casa do pai. Mas essa noite, irmãos, eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos refletir um pouco mais nessa palavra, que nós analisássemos sobre um outro ângulo dessa passagem do filho pródigo, que é o seguinte. Lá no versículo 11 diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence.
e ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou repetir que esse versículo aqui é chave. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Irmãos, nós precisamos entender. Esse moço, ele tomou posse daquilo que era dele, que pertencia a ele. Ele chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a parte que me pertence. E que o texto diz, que eu vou usar lá na frente. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai tinha 2 filhos. Ele repartiu a fazenda no meio. O mais novo pegou aquilo que lhe pertencia e se foi. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do que esse rapaz fez com seus bens. Isso aí é algo de administração, a palavra de Deus diz até sobre monotonia cristã, mas sobre a administração pessoal dos bens. O que ele fez, o texto diz que ele torrou, que ele viveu dissolutamente. E o irmão lá na frente, que o irmão vai falar também sobre isso, o irmão disse que ele gastou com as meretrizes. Eu não vou entrar nesse mérito do que ele fez. Eu quero que os irmãos entendam a atitude dele. Primeiro, a atitude dele. Ele tomou posse daquilo que era dele e se foi. Agora, quando ele está voltando, lá no versículo 22, o pai diz assim: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pôs-lhe anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos. Agora aqui, e o seu filho, no versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, mas ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou e não queria entrar. Vou abrir um parênteses aqui. Isso está querendo dizer, irmãos, que o filho estava com rancor no seu coração, com inveja do irmão. Nós não podemos ter inveja, irmãos, da bênção de ninguém. Esse filho mais novo, ele estava sendo abençoado pelo pai. O pai estava abraçando novamente, ele estava recolhendo em casa. Foi abençoado com boi, com festa, né, com anel no dedo. E o irmão ficou rancoroso, inveja. E a inveja é um requisito, irmãos, é uma arma que o inimigo usa demais. Se nós olharmos na Bíblia, a história da Bíblia, é uma das armas que ele mais usa, é criar inveja nas pessoas. José foi entregue por inveja, foi vendido, jogado no poço pelos seus irmãos, por inveja. Daniel, da mesma forma, aqueles outros governadores das províncias armaram ali aquilo para poder pegar Daniel e ser jogado na cova. Jesus foi entregue por inveja os sacerdotes, né, os fariseus, inveja daquilo que Jesus estava operando ali, fazendo, e o povo seguindo, inveja. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O irmão está prosperando, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. É orar a Deus para que Ele me abençoe também. Agora pedir para que faça um rasteiro no irmão, misericórdia. Isso acontece. Inveja. Foi o que aconteceu com esse irmão mais velho. Lá no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. No 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, olha o que ele falou: vindo, porém, este teu filho, quer dizer, que era o irmão dele. Ele falou: vindo, meu irmão, não, vindo esse teu filho. Olha como é que está o coração desse rapaz. Vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste
o bezerro cevado. Olha o versículo 31, o ensinamento aqui que Deus nos mostra. E ele lhe diz: filho, o pai pega o filho, abraça o filho e mostra o filho e diz assim: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. O pai abraça o filho e mostra o filho e fala: filho, tudo isso aqui é seu, você não usa, você não toma posse, você não quer, você está tendo em atitude de empregado, tem atitude de filho. Tome posse daquilo que é seu. Você quer matar um bezerro? Mate. Isso nós precisamos entender, irmãos. Se nós somos filhos, nós temos direitos. O filho tem direito à herança. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos agora é que, para nós sermos filhos, nós temos deveres. Há um padrão de Deus para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Tem que ter um padrão, não é de qualquer jeito. E nós vamos entender a questão de tomar posse. É que nós não podemos esquecer, irmãos, como foi cantado aqui, há uma promessa sobre nós. E houve um homem na Bíblia chamado Caleb, que ele teve uma promessa para com ele. Foi prometido a ele quando ele tinha 40 anos. Está lá em Josué, capítulo 14. No versículo 7 ele diz assim: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança. Lembra aqui do hino: onde tu pisar o teu pé, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Para a gente tomar posse, irmãos, daquilo que Deus quer nos entregar, nós temos que perseverar na sua presença. Versículo 12, capítulo 14 de Josué, versículo 12 diz assim: agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu viste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele me disse. Caleb tomou posse daquilo que Deus prometeu a ele. Passou mais de 40 anos, ele tomou posse. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, perseverando, buscando o Senhor, servindo. Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor quer nos entregar. Ele tem promessa para a vida de cada um. E nós precisamos ter posição de filhos. E um filho, irmãos, sempre nós comentamos no nosso dia a dia sobre nossos filhos. Aquele menino na cara do pai, aquele menino anda igual o pai, aquele menino tem um jeito da mãe. Não é assim que nós falamos? Por quê? Porque o filho adquire características dos pais. O filho é o reflexo do pai, dos pais. O filho imita a maneira de falar, de andar, os trejeitos dos pais. E tem um versículo lá em Efésios, capítulo 5 de Efésios. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos bem rapidamente para a gente já encerrar. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Sede imitadores de Deus como filhos. 5:1. Sede imitadores de Deus
como filhos amados. Aleluia. Se nós somos filhos, irmãos, de Deus, se nós proclamamos, cantamos, pregamos que nós somos filhos de Deus, nós temos que adquirir características do Pai. Aleluia. E quando nós adquirimos e praticarmos essas características do Pai, aí sim nós vamos estar aptos para receber nossas bênçãos, Aleluia. para requerer nossas bênçãos como Caleb. Aleluia. Aí nós vamos poder declarar o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, Ô, glória. nada me faltará. Aleluia. O Senhor vai estar pelejando por nós. O Senhor, irmãos, Isaías 59 diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. O Senhor deseja nos abençoar, irmãos. Aleluia. O Senhor quer abençoar o povo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Eu não estou falando só de bênçãos materiais, não, mas também de bênçãos materiais. O Senhor é o dono de tudo e de todos. Aleluia. Tudo é por Ele, para Ele. Então, irmãos, quando nós verdadeiramente tomarmos posição de filhos com características do Pai, nada vai nos impedir, irmãos, de alcançar nossas bênçãos, nossos sonhos, nossas metas, aquilo que nós pretendemos galgar nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu vou falar aqui algumas coisas, características de Deus. Aquilo que nós, claro, irmãos, eu vou falar bem resumidamente, e também não tenho a pretensão de abranger todas as características de Deus. Mas Deus é um Deus de projetos. Nós temos que ter projetos, irmãos, para o reino de Deus, para a nossa família, para a nossa vida. Deus é um Deus de projeto. Deus, ele não realiza nada na base do improviso. Quando Deus foi fazer a criação, nada foi projetado. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, foi tudo projetado, com medidas. Deus é um Deus organizado. É assim que nós devemos agir. Amém? Deus, como eu falei, é um Deus de organização. Deus trabalha com prioridade. Nós devemos ter prioridade, irmãos, nas nossas vidas. O que nós estamos priorizando? Será que nós não estamos invertendo valores? Aquilo que é secundário passa a ser primário ou primordial, e aquilo que deveria estar em primeiro plano passa a ser secundário ou lá para trás. E aí a gente chega na maior cara de pau e pedindo para Deus e querendo receber. É assim que acontece. E Deus está vendo. Então nós temos, irmãos, que ter prioridade. Aleluia. Ele demonstrou isso na criação. A prova é que Deus também trabalha com sequência. Imagina se Deus cria os animais antes da terra, dos campos. O que o animal ia comer? Se Deus criou o homem primeiro, o que o homem ia comer? Então Deus é um Deus organizado, é um Deus com sequência. Aleluia. Nós não podemos ter atos inconsequentes, fazer, vamos ver o que vai dar. Não é assim. Nós temos que ponderar nas nossas ações, nos nossos atos. É assim que Deus age. Aleluia. Ele trabalha com ordem. Deus não é um Deus de desordem, de bagunça. Nós temos que trabalhar de maneira organizada, nós temos que ser organizados, unidos, ordenados. Deus também trabalha com estrutura. Deus é um Deus que preza por hierarquias. Há uma hierarquia no reino de Deus. E nós temos que também obedecer essa hierarquia.
Deus trabalha com estrutura no reino dele. Amém? Deus trabalha com execução. Tudo que Deus começou, Ele terminou. Tudo que Deus começou, Ele terminou. Agora, quantos de nós começamos largando as coisas de Deus no meio do caminho? Isso acontece muito. Começamos como feito o cavalo paraguaio, né? Aquela carreira, chega no meio da pista e ele começa a cansar, para. E aquele que lá que bota a mão na arada da água, ele diz: não é digno de entrar no reino de Deus. Isso é muito sério. Deus poderoso. Então, irmão, nós temos que planejar e executar o que nós planejamos. Isso, principalmente as coisas de Deus. Amém? Outra coisa que Deus Ele exige, irmãos, que nós como filhos nós devemos imitar Ele, é padrão de qualidade. Que Deus criou, a Bíblia diz, e disse Deus que era bom. Deus faz as coisas perfeitas. Nós temos que nos esmerar para fazer as coisas de Deus sabendo que é perfeitas. Nós temos, tanto é que quando Deus fala com Josué, lá no capítulo 1 de Josué, no versículo de 1 a 9 versículos, Deus fala 3 vezes para Josué. Depois que Moisés morreu, Deus levanta Josué para levar o povo à terra prometida. Deus chamou Josué 3 vezes. Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Deus é Deus, é. Mas a gente vai ficar na rede sentadinho esperando as coisas acontecerem? O grande problema do povo de Deus, o que eu vejo, irmãos, é que o povo espera muito, aprende, cresce aprendendo. Estou esperando no Senhor. Devemos esperar no Senhor, sim. Mas tem coisas, irmãos, que Deus já entregou. E falta é nós tomarmos posse. Tem coisas que Deus já abençoou. Deus já abriu a porta. Deus não vai pegar você no colo e atravessar a porta. Como nós vemos lá no versículo, no capítulo 7 de Mateus, bater, abrir, se cruzar, você tem que ir lá bater, amigo. Tem que ir lá abrir a porta, tem que pedir. Quando nós lemos lá no versículo 6, no capítulo 6 de Mateus, quando fala buscar as coisas de Deus, a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Quando Deus fala que não deixará nós passarmos por dificuldades, porque Ele alimenta os passarinhos, e nós somos muito mais valiosos do que os pássaros e os lírios dos vales. Deus alimenta os passarinhos todo dia, alimenta, mas eles têm que sair para buscar as suas coisas. O alimento não vai dentro do ninho, não. Tem que correr atrás. Deus vai à nossa frente, irmãos, tirando tudo aquilo que nos impede de alcançar nossas bênçãos. Agora nós temos que nos esforçar, temos que fazer a nossa parte, que a dele Ele vai fazer. Agora nós temos que perseverar. Esse é o grande segredo, irmãos. Muita gente cruza os braços, estou esperando no Senhor. Tem que esperar no Senhor, sim. Nós temos que correr atrás, fazer a nossa parte. Amém? Aleluia. Deus trabalha, irmãos, em ordem crescente. Deus ali na criação criou 2 pessoas, Adão e Eva, e dali gerou toda a humanidade. Deus escolheu um homem, Abraão, para gerar toda a nação de Israel. E assim, irmãos, e nós estamos com poucas pessoas. E o que nós devemos aprender, irmãos, que nós não podemos desprezar as pequenas coisas. E a palavra de Deus diz: seja fiel em pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Nós vamos desprezar as coisas que parecem ser pequenas aos seus olhos, não. Se esforce, Deus é o melhor. Aleluia. Deus vai te recompensar. Aleluia. Para finalizar, Deus, irmãos, é um Deus de caráter. E o caráter de Deus, a essência de Deus é amor. O caráter de Deus é amor. Nós temos que imitar esse amor de Deus. Nós temos que tentar praticar, copiar esse amor de Deus.
E esse amor de Deus abrange perdão, abrange misericórdia, abrange compaixão, abrange justiça, abrange santidade. Nós devemos ser justos, nós devemos ser santos, buscar santidade, através da oração, palavra, uma vida santa diante de Deus. Com todas essas características, irmãos, essas virtudes, nós vamos sim estar aptos para receber as promessas que Deus tem para nós. Aleluia. Nós vamos poder declarar que somos filhos de Deus, que somos abençoados, que Deus nos ama e quer nos entregar aquilo que nós pedimos. Pedir, dar-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar na posição de receber. Aleluia. Que posição é essa? É no centro da vontade dele. Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus e estivermos praticando essas características de padrão de qualidade que Deus exige e Ele requer, aí sim, nós vamos estar aptos para receber. Amém? Essa palavra eu deixo para os irmãos possam gravar essa palavra no seu coração. Aleluia. Para que nós possamos praticar e receber as bênçãos de Deus. Amém? Aleluia. Queria convidar o grupo de louvor, vamos cantar todo mundo juntos em forma de oração. O primeiro hino que nós cantamos, amém? Aleluia. O primeiro hino que nós cantamos. Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Vamos declarar bem forte. Aleluia.